Olá pessoal, tudo bem? Em meu último vídeo eu falei da questão do psicológico, da questão da determinação psicológica, de se existe ou não determinação psicológica de doenças de um modo geral, se existe o que muitos chamam de somatização ou psicossomatização. E nesse vídeo aqui eu quero responder ao pedido de um dos ouvintes do canal, de um dos espectadores do canal, que ele pediu para que eu fizesse um vídeo especificamente sobre doenças somáticas, autoimunes e alérgicas. Resumindo, doenças somáticas, então na verdade ele está querendo um vídeo sobre doenças somáticas, doenças inflamatórias crônicas, que as autoimunes e alérgicas são inflamatórias crônicas. Primeiramente, eu gostaria de falar então das doenças inflamatórias crônicas, porque elas vêm aumentando em incidência nos últimos 40, 50 anos nas sociedades industrializadas. E isso tem uma correlação positiva, associação positiva com as sociedades, no caso, industrializadas. Né? Então, esse aumento de incidência não é no mundo todo. Nas sociedades não industrializadas e mais agrárias, mais rurais ainda, não existe esse aumento de incidência das doenças inflamatórias crônicas dos últimos 40, 50 anos, que está possivelmente correlacionado ao aumento do uso indiscriminado de antibióticos, aumento de uma alimentação processada, menor incidência de luminosidade, as pessoas estão tomando menos, mais em ambientes fechados, em ambientes artificiais e menos luz do sol, menos vitamina D no caso. E tudo isso acaba por resultar, segundo a teoria hoje que unifica o campo, segundo a hipótese que unifica cientificamente esse campo, a melhor hipótese atualmente é a hipótese microbiótica, da baixa diversidade de microbiomas incidindo sobre as pessoas que padecem de doenças inflamatórias crônicas, ou seja, autoimunes e doenças alérgicas. Então a diminuição aí no caso da diversidade no microbioma. O que é um microbioma? O microbioma são todos os seres microscópicos que nos habitam. Nós temos um ecossistema, nós somos habitados por seres microscópicos, fungos, bactérias, no caso alguns protozoários, e também alguns outros seres que nos habitam, tais como seres macroscópicos, como eumintos, que não chamaríamos exatamente de parte do microbioma, mas que em alguns casos pode facilitar essa diversidade do microbioma. Um microbioma saudável, como eu pude falar em um dos vídeos que eu vou colocar no card aí para vocês também, que é o vídeo do que faz uma vida boa. Um microbioma saudável, ele tem que ter entre 1.000 e 1.200 bactérias, mais ou menos, espécies de bactérias compondo esse microbioma. Uma pessoa com doença inflamatória crônica, geralmente o que se observa, os dados científicos, o que se observa é que há uma correlação disso com a diminuição da quantidade de espécies. Então nós temos pessoas aí adoecendo por inflamação crônica com a diminuição da quantidade de espécies em seu microbioma. Essa é a hipótese que atualmente unifica. A hipótese dos velhos amigos é a antiga a hipótese da higiene, que ela evoluiu e evoluiu para o que chamamos hoje de hipótese dos velhos amigos, que no caso os velhos amigos seriam esses seres com os quais a gente teria uma relação mutualística, porque comporiam o nosso ecossistema e nosso organismo seria como um ecossistema, na verdade, que depende dessa multiplicidade, dessa microbiodiversidade. Então, essa é a teoria, é a hipótese, na verdade, que mais tem unificado o campo para explicar as doenças inflamatórias crônicas, alergias e autoimunes, por exemplo. No caso das doenças psicossomáticas, o que se coloca como doença psicossomática para uma compreensão analítico-comportamental não faz muito sentido, porque a partir do momento em que você diz que existe algo psicossomático, você já está dividindo o organismo entre no seu componente psicológico e no seu componente somático. Você está incorrendo em dualismo. E numa compreensão analítico-comportamental, o dualismo não tem, para todos os efeitos, ele não tem uma viabilidade prática mesmo para depois poder se conceber como ajudar alguém que estaria em tese padecendo desse tipo de enfermidade. A ideia de fenômenos ou fatores psicológicos como causais
essa ideia também não corresponde muito a toda a teorização analítico-comportamental. Por quê? Porque numa compreensão analítico-comportamental, que é a que eu adoto, uma compreensão behaviorista radical, fatores psicológicos não são causa de nada. Eles são, na verdade, um efeito, já são um efeito, assim como comportamentos são efeitos. Comportamentos também não são causa de nada. Então, são efeitos das contingências. O que as pessoas sentem não causam enfermidades, não causam comportamentos, não são causa de nada. O seu problema é que você tem sentimento de raiva, tem sentimento de culpa. Isso não faz sentido numa compreensão analítica comportamental. Por quê? Porque isso não vai na raiz, nesse sentido de não ser radical. Não vai na raiz do problema, nos determinantes. E nos determinantes aí compreendidos como uma determinação que é múltipla e complexa. Eu vou colocar um vídeo no card também para vocês entenderem do que eu estou falando, que eu estou falando de múltipla determinação. Funcionalidade não é uma relação de causa como agente, não existe algo ali que está causando algo onde surge, mas existem múltipla determinação a partir de relações funcionais. Uma coisa funcionando, atuando ou ocorrendo em função da outra e nisso podendo ter várias articulações. Na verdade, vai muito por aí. E no caso, o que sentimos, se a pessoa está sentindo raiva, está sentindo inveja, temos que analisar o que faz com que ela esteja sentindo raiva, esteja sentindo inveja. Na verdade, são as contingências. Nós vamos sempre para as contingências e não ficamos focados no efeito, que é somente a consequência, no caso, os próprios sentimentos, que alguns diriam que teriam um papel aí causal para análise do comportamento. Não é assim e não faz sentido prático também. Não há um sentido prático nisso de ajudar, de ter função para ajudar alguém. Você precisa pegar as contingências, tentar entender as variáveis que compõem a vida daquela pessoa, que estão fazendo com que ela se sinta daquela maneira. É muito mais nesse sentido. Então, como estão os arranjos, como é que está a interação dessa pessoa com o mundo de um modo geral, o mundo social, o mundo físico, o mundo afetivo, incluindo os três. Então, é basicamente por aí que se pensa que não faz sentido pensar que existe causalidade psicológica. E a partir do momento que você tem esse olhar mais amplo para as contingências, para as inúmeras variáveis que compõem a vida de uma pessoa, você vai chegar mais facilmente em elementos que têm uma relação de determinação com o que está acontecendo. Inclusive, para observar a pessoa no dia a dia dela, de como é a postura corporal, de quais são os hábitos, o que ela está comendo, se ela está tendo atividade física ou não está. Então, há uma série de elementos que estão envolvidos em produzir a saúde de alguém, em fazer com que alguém padeça ou não de algumas doenças. E não faz sentido isolarmos essa determinação em fatores psicológicos, em sentimentos. É basicamente isso que eu queria trazer aqui para vocês. Compartilhem, deem like ou dislike, comentem, acionem o sininho, se inscrevam no canal, me ajudem a alimentar o algoritmo. Obrigado e até a próxima!